Amados irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Que alegria, estamos juntos, mais uma vez juntos, na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que continuamos hoje os estudos do maravilhoso livro de Juízes. Óbvio que hoje eu preciso muito dos seus olhos. Hoje não é somente áudio, é vídeo. Eu preparei uma série de PowerPoints para compartilhar com você, e nós vamos começar a compartilhar a partir deste momento. E compartilhando com você, nós teremos, graças a Deus, a possibilidade de crescer bastante no livro de Juízes. Essa semana estamos nos aspectos introdutórios, e se o Senhor tiver misericórdia, hoje, quinta-feira, e amanhã, sexta-feira, nós conseguiremos terminar toda a parte introdutória do livro de Juízes, que é fundamental para que você entenda que livro é esse, não é? Então, vamos lá. Os amados irmãos sabem que o livro de Juízes não está perdido no tempo e no espaço. Ele faz parte da palavra de Deus. E ele é o segundo livro que nós chamamos de livro histórico. Os 5 primeiros livros, Êxodo, Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio, é o que nós chamamos de Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Depois a Bíblia começa a relatar histórias, né? Livros históricos para contar a vida do povo de Deus, em primeiro lugar, conquistando a terra prometida, daí Josué, e posteriormente como é que esse povo passou a viver a terra prometida, daí Juízes. Juízes é então esse segundo livro histórico que temos na palavra de Deus. Você não pode perder essa noção, tanto é que eu preciso retornar um pouquinho para relembrar você alguns fatos importantes. Tá, é? Vamos lá. Primeiro, e é fundamental, você tem que se lembrar que a história desse povo começou quando Deus chama um homem denominado de Abraão, de Ur dos Caldeus, e diz: olha, vou te dar uma descendência e por intermédio dela eu vou abençoar todos os povos da terra. Então a Bíblia começa, obviamente, depois da terrível queda humana, Deus se aproximando do ser humano por intermédio dos patriarcas. Se lembra deles? Sim, aqui está. Eles são Abraão, Isaac e Jacó. Obviamente, Deus chama Abraão, Isaac e Jacó para que saiam da sua terra, e Abraão obedece. Ele vai para um local chamado Canaã, e ele sai de Ur, obedecendo a Deus. Ali nasce seu filho Isaac. Ali também é criado seu neto Jacó. E de Jacó vem o povo de Israel, ou seja, as 12 tribos. Nesse período de tempo, os historiadores dizem que ele mediou de 2167 a 1859 a.C., mas é tempo aproximado. E se você se lembra, este período que é do livro de Gênesis, né? Do livro de Gênesis, os patriarcas, eles foram os primeiros líderes religiosos do povo hebreu, né? Deus tinha prometido a Abraão: ó, sai da tua terra, sai da tua parentela, vou te dar uma descendência enorme e por intermédio de ti eu vou abençoar todos os povos da terra. E ele faz isso, ele obedece a Deus. Tá. Muito bem, Abraão morre, seu neto, seu filho Isaque o enterra, e posteriormente, morrendo Isaque, Jacó ali fica nessa terra que Deus prometeu dar aos filhos de Abraão. E é interessante que esta terra chamada Canaã, né, nela tem uma fome. Há um período de seca muito grande, em 1730, e esse período obriga com que os descendentes de Abraão
migrem para o Egito, possam ir ao Egito, onde acabam sendo escravizados. E daí todo o livro de Êxodo. A Bíblia nos diz que 1446 a.C., os historiadores dão essa data, né? E a Bíblia nos diz que por intermédio de um homem chamado Moisés, eles são libertados e agora eles vão retornar à terra que Deus prometeu dar a Abraão, Isaque e a Jacó e a todos os seus descendentes. E aí termina o livro de Êxodo. Só para que você tenha uma noção de onde Abraão saiu. Abraão era aqui, ó, na cidade de Ur dos Caldeus. E Deus prometeu dar a ele isso aqui, ó que legal, Canaã, né? Um olhar humano, o caminho mais perto seria esse aqui, né, irmãos? Seria esse aqui. Atravessa o deserto arábico, chega rapidinho, mas você não está vendo a morte aí no meio, não? Amigo, vá atravessar esse deserto. Abraão fez assim, ele teve que fazer assim. Ele sai de Ur, ele vem aqui, ó, tá vendo a caminhada até lá em cima? Aí ele fica em Padã Arã, onde falece seu pai, e ele deixa um dos seus irmãos lá e desce com o seu sobrinho, e ele vem a Canaã. Aqui ele peregrina a vida inteira, né? A vida inteira. Aqui ele é sucedido por seu filho Isaac, depois por seu filho Jacó, né? Seu neto Jacó, e em razão da fome e da seca que ele falei, eles saem daqui de Canaã e vêm para cá, para o Egito. Ficam muito tempo aqui. Tudo bem que Deus tinha preparado tudo, melhor da terra, gozam, né? E acabam ficando tanto tempo que se tornam escravos. Aí Deus levanta Moisés e eles se livram da escravidão. E olha que lindo. Aí vem o livro de Números, contando toda a história. Eles saem daqui, de Sucote, e eles vêm para Mara, Elim, tá vendo? Ficam aqui no Monte Sinai, onde recebem orientações e a legislação de Deus, né? Se lembra? E aí sobem até Cádiz Barneia. Quando chega aqui o momento da conquista, ficam com medo e aí vão viver no deserto 40 anos. Passados 40 anos, aí eles vêm literalmente para cá e agora já no comando de Josué, conquistam essa cidade chamada Jericó e aí o território que Deus prometeu dar a eles começa a ser objeto de conquista. Só que aqui estavam todos esses povos. Tá dando uma olhadinha? Tá vendo? Ó, o Mar Morto aqui em cima, o Mar da Galileia ali. Aqui tem todo mundo, né? E o que Deus faz com esse povo? Você se lembra do final de Números e de Josué? Ó, que fantástico, vamos recordar, ó, que lindo. Primeira coisa que Deus faz é entregar para esse povo esse lado aqui, ó, esse lado todo aqui, tá? E se você olhar para o mapa do lado, que é o mapa das 12 tribos, esse lado aqui, oriental do Mar da Galileia, né, e do Rio Jordão, que é o rio que passa aí no meio, foi entregue a Ruben, Gade e Manassés. Aí eles atravessam, conquistam Jericó, e aí Deus vai dando para eles isso aqui, ó, tudinho. Eles literalmente conquistam aqui, de baixo até lá em cima, e Josué lança sorte, e depois que Josué lança sorte, olha como ficou para cada um deles a terra. Olha que fantástico, né? Eles só não tinham conseguido conquistar nesse momento aqui, ó, os filisteus, tá vendo? E não puderam conquistar os amalequitas, porque Deus proibiu. Não puderam conquistar os edomitas e a terra deles, que Deus proibiu, e a mesma coisa os moabitas. Ver, por gentileza, ó, os filisteus ali, moabitas, Deus tinha proibido,
né? Edomitas, Deus tinha proibido os descendentes de Esaú, e Amalequitas e Moabitas, os descendentes de Ló, e Deus tinha proibido que conquistassem a terra deles. Mas o resto Deus entregou tudinho na mão deles. Eita, pastor, que fantástico livro de Josué. Isso, aqui está um resumo do livro de Josué. Conquistaram, dividiram a terra entre eles, o que era dos outros povos, Deus entregou para eles, que tinha prometido dar a Abraão. E eu paro e penso no seguinte, que coisa, né? Canaã. Canaã agora, esse pedacinho de terra, é agora das 12 tribos de Israel. Está vendo lá em cima Azer e Naftali, está vendo? Está vendo Manassés? Ficou com duas partes, né? Que interessante, que guloso, rapaz. Ali no meio ficou Issacar, Zebulon, né? Dan ficou bem aqui do lado, verdinho aqui do lado de Efraim. Abaixo de Efraim ficou Benjamim. E olha que interessante, ó, Judá aqui embaixo. Judá está junto com Simeão, né? Judá está junto com Simeão. E do outro lado ficou Gade, Ruben e Manassés. Tanto é que eu me lembro os pastores, e tanto Cristiano quanto pastor Fernando, nos ensinando, né, que eles prometeram e eles cumpriram. Eles atravessaram o Jordão, ajudaram o povo a conquistar todo o restante da terra e depois voltaram para a sua terra. Deus maravilhoso, né? Deus que cumpre promessas. Deus que cumpre promessas. E aí começa o livro de Juízes. Ah, pastor, então depois que eles conquistaram a terra, é que começa o livro de Juízes? Sim, mas a conquista não foi absoluta. Eles conquistaram os territórios mais importantes. E no livro de Juízes, o que se esperava deles? Que eles terminassem de conquistar toda a terra. Era isso que se esperava, né? Então, peraí, então ainda tinha povos lá dentro que tinham que ser conquistados? Sim, povos menores, mas tinham que ser conquistados. E o que é interessante é que o livro de Juízes é esse livro que vem depois de Josué. Nele se destacam nomes que nós conhecemos, como Débora, Sansão, né? Ele vai, segundo os historiadores, de 1200 a 1050, quando foi coroado o rei, né? Saul, né? E, obviamente, os juízes foram quem? Bora lá, acompanhe comigo. Foram autoridades políticas, religiosas e militares escolhidos por Deus e reconhecidos pela população. E eles tinham a função de quê? Verificar se as leis estavam sendo cumpridas e julgar as demandas do povo e proteger e administrar. Que interessante. Josué, ele foi o último grande líder das conquistas maiores. E ele conduz o povo de Israel à reconquista de todo o território. Agora, é lógico, com a morte dele, o povo tinha que continuar conquistando. Tinha que continuar conquistando e aniquilando os povos que Deus mandou aniquilar. Né? Ele começa com Jericó e ele conquista todo aquele território. E o que é fantástico é exatamente isso. Com a morte dele, começa o período de Juízes. Então, o livro de Juízes é um livro que vai de Josué, com a morte de Josué, até a coroação de quem? A coroação do primeiro rei de Israel, que foi Saul. Assim, podemos dizer, preste bastante atenção nisso, que a importância desta fase dos juízes reside na orientação religiosa dos hebreus, que infelizmente, eventualmente, se afastavam dos fundamentos da religiosidade judaica estabelecida por Deus, e mais ainda, na consolidação do território. Consolidação do território. Porque nessa época não havia um governo único entre eles. Quem era o grande rei deles e queria governar de forma absolutamente pessoal para com todos era Deus. Não havia um único governante.
Ah, mas o que aconteceu? Bem, olhe para cá. Você está vendo aqui, aqui está um mapa de Canaã antes dele chegar. Está vendo quantos povos tinham aí? Vamos lá. O mapa de Canaã, depois que Josué morreu e conquistou o que Deus mandou conquistar. Você está vendo cada tribo? Está vendo cada um deles? Então, deixa eu te mostrar uma coisa interessante. Por exemplo, aqui em cima, ó, estão os Zidoniaquins, ou Zidonians, ou Zidonianins. São 3 formas de chamar esse povo. Você está vendo? Quem ficou no lugar deles foi quem? Aser. Aser foi lá, conquistou, os eliminou e, obviamente, tomou posse da terra, porque Deus tinha dado a eles. Vou lhe dar um outro exemplo. Veja aqui comigo, ó, os cananitas. Os cananitas eram o maior grupo de povos que aqui estavam. Aqui nessa parte setentrional, você pode ver que quem expulsou os cananitas e tomou a terra, porque Deus tinha dado, foi quem? Manassés. Está vendo ali do outro lado? Ok? Vamos lá, um outro exemplo aqui embaixo. Os jebuseus, ou jebusitas. Quem tinha que tomar a terra, eliminá-los, acabar com eles e ficar com tudo. Quem fez isso foi Benjamim. Só que tem um problema. Só que tem um problema. Quando Josué morreu, preste atenção nisso, as principais cidades, as mais estratégicas, foram conquistadas. E as menores ficaram para serem conquistadas em momento posterior. Porque, afinal de contas, Josué estava cansado. Josué queria gozar da sua herança. E aí é óbvio que no livro de Juízes o povo é chamado a quê? O povo é chamado a conquistar povos que ainda não tinham sido completamente conquistados. Tu acredita que esse povo desobedeceu a Deus? Acredita que esse povo, ao invés de conquistar esses povos, esse povo resolveu foi escravizar os povos? Mas olha a cara de pau. Peraí, pastor, então, mas como é que ficou a ordem de Deus de que tinha que eliminar e acabar com todos os povos, com todos os altares, com tudo que estava aqui? Eles, então, muitos povos não quiseram eliminar. Não. Quiseram fazer de quê? De escravos. Para ganhar tributos, para se impor, para colocar para trabalhar de graça. Não quiseram eliminar. E aí, o que aconteceu? Aconteceu algo extremamente simples. Deus avisou a eles, então vocês não eliminaram? Então tá bom. Esses povos vão trazer problemas para vocês. Estes povos vão trazer problemas para vocês. Pastor, então o território era deles. Eles comandavam, sim, mas tinha parte do território que eles não comandavam. Isso, porque não tinha expulsado aquele povo daquela parte daquele território. E aí entrava em luta, às vezes não vencia, e quando vencia, não eliminava completamente, que queria pegar literalmente aquele povo para escravo. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que, em razão disso, o livro começa com desobediência, que era para acabar com esses povos inteiros, era para eliminá-los completamente. Em razão da desobediência, o que aconteceu? Aconteceu exatamente isso aqui. Israel ficava simplesmente na mão de quem? Na mão dos infelizes dos povos que não foram destruídos. Por causa da desobediência, Israel, próximo daqueles povos, mesmo eles sendo escravos, começaram a o quê? Começaram a querer o Deus daqueles povos.
casar suas filhas com os filhos daqueles irmãos. E olha a estrutura do livro. Olha aqui, ó. Essa aqui é fantástica. E tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. E aí, se afasta do Senhor, desobedece, faz o que é mal, Deus olha para ele e diz, tchau, meu amigo. Aí, olha o que acontece. Pelo que o Senhor os entregou nas mãos de algum inimigo. Aí eles se tornam escravos. Aí, na maior cara de pau do mundo, aí vão pedir misericórdia de Deus, pedir misericórdia de Deus. E Deus é bom, né? Deus é bom. Aí, o que Deus faz? Terceiro passo, do enredo que é sempre o mesmo. E eles clamam e Deus suscita um libertador. Eles clamam e Deus suscita um libertador. Essa estrutura maravilhosa é deste livro aqui, ó. Que livro fantástico, fantástico. Eu recomendo que você compre Foco e Desenvolvimento no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, do ninguém mais do que Oswaldo Pinto. É grande, um dos maiores exegetas que temos no Brasil. Então, olha que interessante. Você está vendo como esse povo vivia numa gangorra espiritual? Pastor, estou vendo, olha que interessante. Ó. Então, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Aí o Senhor os entregou aos arameus, estou vendo aqui. E aí eles clamam, Deus levanta Otiniel, e Otiniel os resgata. Enquanto Otiniel está vivo, o povo serve a Deus. Otiniel morre, aí volta de novo, e tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Aí o Senhor entrega agora eles na mão de quem? Moabe, os moabitas. Aí tem um período de escravidão. Aí eles gritam para Deus. E aí Deus tem misericórdia e levanta Eude. Tá vendo como é que é? Aí Eude eles vivem na presença de Deus. Aí morre Eude, volta a fazer o que não era da vontade do Senhor. Aí Deus os entrega agora a quem? Tá vendo aí, ó? Cananeus. E aí eles clamam ao Senhor, e aí Deus levanta Débora e Baraque para salvar. Aí depois que Débora morre, volta a fazer o que não era agradável perante os olhos do Senhor e entrega a Deus a eles a Mídia. E aí oram, clamam e Deus levanta Gideão. Enquanto Gideão está vivo, eles estão libertos. Aí Gideão morre. Aí volta a fazer o que era mal perante o Senhor. Deus os entrega nas mãos de quem? De Amon. E aí eles clamam, tem um período de escravidão, Deus levanta Jefité, e Jefité os retira da escravidão. E aí Jefité morre, tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Aí Deus faz o quê? Deus levanta os filisteus, arrebenta eles entram na escravidão, e aí eles buscam a Deus, e Deus levanta a Sansão. Então, você está vendo como é a estrutura? Por causa de uma desobediência. Tudo começou com desobediência. Aí eles vão pecando, cai na mão de um inimigo. Que não era para cair, porque tinha que ser destruído quando a terra foi conquistada. E aí não destrói, aí cai na mão do inimigo. Aí clamam e Deus levanta. Enquanto aquele juiz é vivo, eles servem a Deus. O professor Oswaldo Pinto, ele nos traz uma segunda estrutura que eu acho fundamental. Aqui estão, literalmente, né, como eu lhe falei, né, aí primeiro Otiniel, depois Eude, depois Baraque e Débora, depois Gideão, depois Jefté, depois Sansão, né, e aí, como resposta de Deus a um ato insano deles de falta de cabeça, né? E esse é o último quadro do nosso estudo de hoje. Aqui estão os 12 juízes, né? Então, olha como é a estrutura do livro. Lembre-se sempre do que vimos aqui atrás. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Aí, pelo que Deus entregou, e aí Deus suscita um querido juiz para libertá-los, né? Aí, vamos lá. Olha a estrutura. Vamos lá. Estavam na terra, começaram a pecar,
Aí Deus os entrega na mão dos arameus. Está vendo ali? Eles são oprimidos por 8 anos. Clamam, aí Deus levanta da tribo de Judá Otiniel. E Otiniel os livra dos arameus e durante 40 anos eles não sabem o que é escravidão. Aí Otiniel morre. Tá vendo ali? Otiniel morre. A Otiniel morre. Voltaram a fazer o que era mal perante o Senhor. O que o Senhor fez? Vamos lá, o quadro. Qual o próximo opressor? Moabitas. Tá vendo aí? Ficaram 18 anos na mão dos moabitas. Aí Deus levanta quem? Eude, da tribo de Benjamim, os liberta. E o juizado de Eude são 80 anos. Aí durante 80 anos eles estão tranquilos, não há problema. Aí depois vem o terceiro grande juiz, que a Bíblia não relata, interessante, quando foram os anos de opressão e os anos de juizado dele, né? Mas é Sangar, e segundo a palavra de Deus, ele liberta os filhos de Israel dos filisteus. Aí, beleza. Aí morre Sangar, morre Eude, voltaram a fazer o que era mal diante do Senhor. O Senhor entrega na mão de quem? Cananeus. Eles ficam 20 anos sofrendo. 20 anos sofrendo. E aí, obviamente, Deus levanta Débora, da tribo de Efraim. E Débora liberta esse povo, junto com Baraque. Mas Baraque e nada era a mesma coisa. Débora liberta esse povo e fica 40 anos julgando esse povo. E você está vendo que está na ordem cronológica dos textos da Bíblia? Isso está em Juízes 4 e 5. E aí, vamos lá. Débora morre. Adivinha o que acontece quando Débora morre? Voltaram a fazer o que era mal diante do Senhor. O povinho difícil. E aí caíram na mão dos midianitas. Está vendo lá? 7 anos de opressão. Isso está em Juízes 6 a 8. Imediatamente, Gideão os liberta, era da tribo de Manassés, e 40 anos julga o povo. Aí vem o juizado de Tola, né, 23 anos, depois Jair, 22 anos. A Bíblia não descreve quem foram os opressores e quanto tempo, mas um período muito bom na vida de Israel, e eles ali de forma maravilhosa usufruindo da bênção de Deus. Aí voltaram a fazer o que não era da vontade do Senhor, e imediatamente o que acontece? Cai, obviamente, na mão dos amonitas. Sofrem 18 anos. Isso está em Juízes 10, 6 a 12 e 17. E aí Deus levanta Jefté, da tribo de Manassés. Eles são libertos. E Jefté é juiz durante 6 anos. Aí depois Deus levanta Ibsã, da tribo de Judá. Elon, da tribo de Zebulon. Efraim, né? Abdom, da tribo de Efraim. Né? Aqui, Abdom, da tribo de Efraim, e voltaram a fazer o que não era da vontade do Senhor, caíram na mão dos filisteus, ficaram 40 anos na opressão. Deus livre guarda. E Deus levanta Sansão para nos libertar. Para nos libertar. Então, olha que interessante. Eu vou agora sair daqui, isso. Vou interromper aqui o compartilhamento e voltar a falar diretamente com você, meu amado irmão. Então, você está vendo? Você está vendo que é um livro de Juízes? É um livro que começa, e Israel tem todas as condições para terminar o que havia começado. Terminar tudo, e conquistar todas as terras. Mas eles desobedecem. E os povos que ficaram promovem todo esse escarcéu que eles estão passando. Agora, veja o que é a vida, né? Veja o que é a desobediência. Aqui está um livro. O livro Foco e Desenvolvimento, tá? No Antigo Testamento, de onde eu tirei estas duas grandes figuras do
professor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, um dos maiores exegetas da palavra de Deus. Amados irmãos, eu paro e penso na minha vida, quando olho para o livro de Juízes, e eu paro e penso, meu Deus, depois que Cristo me libertou do pecado, da escravidão, da morte, que áreas na minha vida ainda faltam para o Senhor ter o controle completo? Meu Deus do céu, será que eu e você vamos ter uma vida espiritual capenga de crescimento e queda, crescimento e queda, crescimento e queda? Será que a gente não pode, como vimos no último áudio, crescer de fé em fé, de graça em graça, como foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem nós temos que imitar, não é? Paulo chega ao ponto de dizer, se não consegue imitar Cristo, então imite. Vamos crescer de fé em fé, de graça em graça, até chegarmos à posição de varões perfeitos. Nós não podemos viver como o povo de Israel, uma hora lá em cima, uma hora lá embaixo, uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. Em desobediência após desobediência, e se não tiver um líder forte para nos levar a Deus, não andar nos caminhos do Senhor, meu Deus, nós temos o Espírito Santo habitando aqui dentro. Não é possível. Nós temos que viver em santidade e na presença do Senhor. Mas, infelizmente, é assim que esse povo vive. E Deus tem que, de juiz em juiz, tentar conduzi-los. Até que depois chega o momento dos reis. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a Deus por sua misericórdia de compartilhar com você a palavra dele. Quero agradecer a você por ter me ouvido mais uma vez. Quero agradecer minha pastora presidente pela confiança, Luíde Ramos, e quero agradecer o ministério pelo amor que tem a nós dedicado. Vamos juntos crescer com juízes, porque é um livro fundamental para nosso crescimento espiritual. E até amanhã com a última aula introdutória. Deus, literalmente, irmãos, abençoe todos vós. Amém e amém.